Ela é neurologista, vai falar sobre o impacto da sonolência diurna. Andréa Bacelar, venha pra cá. Vamos falar dessa sonolência, que é uma coisa que às vezes a pessoa, inclusive, é acusada de ser, como é? Preguiçosa, ou isso, aquilo. E, na realidade, essa sonolência é uma queixa, né? É uma queixa... Mas é uma doença, uma doença, pode se chamar de doença neurológica, não? Não, a sonolência é a principal queixa que leva o indivíduo ao médico, ou muitas vezes depois de um acidente. Quer dizer, muitos indivíduos começam a procurar o médico porque bateram de carro, porque tiveram um acidente doméstico, um acidente ocupacional, porque o grau de alerta está comprometido durante o dia. Sim. E a principal causa de sonolência é a privação voluntária do sono. Hoje em dia nós estamos dormindo pouco, menos do que o nosso organismo, a nossa necessidade fisiológica. Dupla, tripla jornada de trabalho. Você, sem querer te interromper, já interrompendo, você dorme quantas horas por dia? 7 horas e meia, 7 horas a 7 horas e meia, que é a média... Então você dorme bem ou não, ou precisa mais? Não, é a média normal da população adulta de grande cidade. Agora, é verdade que o percentual da população que sofre dessa sonolência é de 30%? Foi feita uma pesquisa brasileira em 2004 com mais de 30 mil pessoas com questionários e se viu que 33% da população brasileira tem problema de sono. Dentre eles, a insônia, né, que, aliás, os nossos telespectadores aqui, nós temos 3 tipos de pessoas que estão nos assistindo agora. Os seus fãs fiéis, né, que adoram o seu programa. As pessoas que têm um atraso de fase, pessoas que dormem muito bem, não tem problema de sono, mas dormem 3 horas da manhã e acordam meio-dia, mas dormem bem. E os insones, quer dizer que esse é um grande problema da nossa população. 20% da nossa população tem insônia. Vamos falar desse caso aí, puxando a brasa para minha sardinha. Eu, por exemplo, vou dormir às 4 e durmo das 4 às 11 ou das 4h30 ao meio-dia, enfim. Dormindo 7 horas, eu estou legal. Mas isso pode ser considerado insônia? Não, né? Não. Agora, isso acontece comigo desde criança. No colégio, com 9 anos de idade, internato, São José, em Petrópolis, eu virava de lado na cama para pegar uma resta de luz para ficar lendo até as 2 da manhã. Isso é que tem que ser respeitado. Nós temos o nosso relógio biológico. E o nosso relógio biológico define a nossa promoção do sono. O momento que me dá aquela vontade de ir para a cama, aquela sonolência, aquele bocejo, a vontade de dormir. O que acontece muitas vezes é que as pessoas que podem dormir mais tarde e acordar mais tarde, acordam dispostos e têm o seu desempenho diurno normal. O grande problema é que as pessoas ou estão privadas de sono ou não conseguem efetivamente dormir, mas têm que acordar cedo. Porque tem que estudar, né? O adolescente, principalmente, hoje em dia, com a internet, com tudo funcionando 24 horas, o que está acontecendo? Ele está indo para a escola extremamente sonolento, escolas que as pessoas têm que chegar às 7, 8 horas da manhã. Então, eles cochilam em sala de aula, são extremamente desatentos. Tem até uma pesquisa recente mostrando que 66% das crianças de ensino médio que dormem menos do que 6 horas por noite tiram nota baixa, a média menor do que 5. Então, muitas vezes a gente fica perguntando, será que é problema de inteligência? Será que é déficit de atenção? Será que é hiperatividade? Não. É o sono que a gente tem que dar uma atenção maior, né, à necessidade fisiológica fundamental do sono. Você tem um papo, não sei se é mito, de que a pessoa, à medida que vai ficando mais velha, vai necessitando de menos sono. É verdade. É? Na ontogênese do sono, o bebê dorme 20 horas, né? Acorda, se alimenta e volta a dormir novamente. Que vidão, hein?
Com 4 anos, a criança já não precisa mais desse sono da tarde, né? O sono já passa a ser monofásico. Fico durante o dia acordado, vou dormir à noite, durmo a noite inteira. E aí, quando chega-se na terceira idade, a quantidade de sono diminui, né? A quantidade, o tempo total de sono, e o idoso começa a precisar do cochilo, começa a precisar dormir um pouco. Tira aquela sesta, dorme um pouquinho depois do almoço. Isso aí passa a acontecer fisiologicamente, isso não é doença. Não é com todo mundo, né? Agora, eu conheço pessoas de 30 anos, 28, 30 anos, que depois do almoço dão uma cochilada. Dorme 1 hora, ou, às vezes 50 minutos ou 1 hora. E se eu dormir de tarde, mesmo que sejam 15 minutos, eu fico imprestável para o resto do dia. Eu fico... Isso Sabe? é hábito, né? Existe, na Europa, por exemplo, existe o hábito, né, da pessoa, após o almoço, na Espanha, né, de tirarem aquele cochilinho. Mas isso aí, quer dizer, da mesma forma que ela tira esse cochilinho, ela vai dormir um pouquinho mais tarde. Mas isso é hábito, a gente não tem esse hábito. E não existe essa regra. Essa né? regra. Bom, tem uma opção de perguntas aqui, vamos de novo para um papo aqui de utilidade pública, que eu sei que em casa muita gente está querendo saber sobre alguns problemas específicos. Por exemplo, você tem pacientes que dormem na sua clínica para você fazer um estudo sobre... Temos. Bom, e como é que faz? Por exemplo, se eu quiser ir para uma clínica do sono, fazer uma análise de como eu durmo, eu tenho que chegar lá às 8 horas da noite e estar dormindo às 10, ou eu posso passar uma noite sem dormir e aí ir para lá dormir? Não, a gente tem que respeitar a nossa rotina diária. Então, se eu vou para a cama às 11 horas da noite, neste laboratório de sono, também eu irei para a cama às 11 horas da noite. Eu tenho que respeitar. Se eu faço uso de medicação, eu vou fazer uso de medicação também no laboratório de sono. Então, não é... Quer dizer, se eu for fazer, eu posso... E dormir às 4 horas da manhã, que é o meu horário. Aí a gente vai respeitar o seu horário para que vá acordar às 11, meio-dia. Eu quero reproduzir e documentar, registrando toda essa noite. E a partir disso a gente vai registrar atividade cerebral, atividade neurológica, vou ver a arquitetura do seu sono. Como é que funciona? Se tem sono profundo, se não tem sono profundo, se tem distúrbio respiratório de sono, se não tem. Porque comigo, com 7 horas de sono, eu já estou legal. Agora, depois, no segundo bloco, eu vou pedir que a plateia se manifeste. Se alguém quiser saber quanto tempo dorme, quanto tempo está dormindo, se está dormindo certo ou errado, mas eu vou deixar isso para a Andréia falar para a gente no segundo bloco. O que é a narcolepsia? Narcolepsia é um distúrbio genético de sono, pouco conhecido, porém não tão raro assim. Hoje em dia já se sabe que existem 250 mil americanos com narcolepsia. E o que acontece nesse distúrbio? Acontece primeiro que as primeiras manifestações já ocorrem na adolescência. Então, são aqueles adolescentes que cochilam em sala de aulas, que são taxados de preguiçosos, e que se a gente não faz esse diagnóstico, ou se os pais não se preocupam com isso, acaba prejudicando toda uma vida. E como é que resolve o problema? Tem remédio? Tem. A gente tem que fazer exatamente a polissonografia, esse exame do sono, e a partir daí a gente vê que há uma intrusão, uma entrada do sono REM, que é o Rapid Eye Movement, é o sono profundo, lá na vigília. Que é quando o olhinho fica... mexendo. E é o único momento que a pessoa sonha, é verdade isso? Pode-se sonhar no estágio 3 e 4 também, mas é muito menos frequente. A atividade onírica é muito maior na fase 5. E essa atividade onírica é muito mais frequente antes da pessoa acordar ou pode acontecer em qualquer hora da noite? É muito mais frequente na segunda metade da noite. A gente sonha muito mais na segunda metade da noite e lembra muito mais do último sonho, porque é o momento que eu sonhei e despertei. Mas essa história de que eu não sonho, não isso não existe. existe. A pessoa pode não lembrar do sonho, mas todo mundo tem que sonhar, senão morre. Willem, chama a nossa vinheta para a gente voltar com a doutora Andréa Bacelar.